Meu irmão e o irmão da vizinha morreram por causa de pipa. Ambos morreram por culpa dela. Ela fica dizendo que está protegendo, que Deus está mandando empinar pipa para enganar. Olha que palhaçada, não tem nada a ver pipa. Nada a ver pipa. Eu já sei de tudo que eles me xingam, meu filho sabe, todo mundo sabe que eu sei. Para que pôr pipa? Ah, porque aí convencionaram que pipa ajuda. É uma convenção. Aí eu seria idiota. Pipa rosa, todo mundo de rosa aqui, joga um negocinho de rosa, um papel de bala de ingenuinha. Ó, ela subestima quem? Ó, quando a pessoa não tem humildade, olha só. A humildade é tudo. Deus repreendeu ela lá atrás. O irmão dela estava na igreja. Eu vi ele, eu sonhei que ele estava dentro da igreja e ele falava que ela ia morrer, que ele ia morrer para ela virar crente. Ela já é crente, ela crê. Então ela não tinha nada que tá mandando ninguém empinar pipa, porque o irmão dela morreu porque empinava pipa aqui, me perseguindo. Ela não contente com a morte do irmão, ela fez o meu irmão subir em cima de um telhado, catar pipa em cima do telhado, ele caiu, quebrou o osso da perna, pegou trombose e morreu depois de um tempo. Por culpa dela. A trombose que ele pegou foi por culpa dela, do pipa. Não contente com isso, não contente com tudo de ruim que ela já fez, né? Ainda quer defender do que ela não tem mais o que defender. Eu já sei de tudo de ruim que ela fez. Todo mundo já sabe que eu sei. Defender do quê? Aí o que acontece? Ela pega, manda os meninos aqui na rua soltar a pipa. O menino correndo na frente dos carros, que nem doido aqui. O pequenininho, porque ela manda dizendo que é para ajudar, para ajudar. Olha só. Perto desse fio de alta tensão que outro dia soltou aqui. Quer dizer, olha, a pessoa quando não tem humildade, sabe? Não tem humildade de falar, ó, eu errei com a sua família, sabe? É que fica impondo a presença. Você põe esse carro aqui na frente dizendo que está ajudando, não está ajudando ninguém, que eu não preciso do carro dele. Ele não precisou do meu botijão, eu não preciso do carro dele também. Não é verdade? Se ele não precisou do meu botijão, ainda tem a cara de pau de colocar carro aqui na frente dizendo que eu estou precisando do carro dele. Não é verdade? Não é muita cara de pau? Não é muita cara... Não, pensa bem. Eu quero que vocês pensem. Ó, não aceitaram o meu botijão. Fizeram todo tipo de raça, me xingam de tudo quanto é nome, desfaz, chamam de corcunda, chamam de feia, chamam de gorda, chamam de... Fala que desfaz da minha casa, desfaz de mim, sabe? E põe carro aqui dizendo, Deus está me usando. De pirraça isso. Agiram que Deus está na vida dessa gente. Uma gente ruim, pirracenta. Aí fica com o negócio de pipa, porque tem o joio da igreja, aceita qualquer coisa que eles falarem. Qualquer coisa. Né? Então eles não têm o direito a continuar me pirraçando. Isso aqui só afasta mais, sabia? Só deixa eu mais afastada deles ainda. Por quê? Porque Deus mostra para mim que eles não gostam de mim. Então, não tem como você perdoar uma pessoa que não se arrependeu. O perdão é uma bênção, o perdão. Assim, você dá o perdão para quem... O perdão é um prêmio que você dá o prêmio para aquele que merece, né? Você tem que se arrepender, senão não tem valor o perdão. A pessoa pede perdão e fica por trás maquinando coisa contra você, né? Quando eu era criança, olha só, tinha um carro, meu pai veio com um carro, ele não tinha carro. Aí o vizinho foi e denunciou meu pai, falou que era um carro roubado, que estava na porta do meu pai. Veio a polícia, olhou o carro e o carro tinha documento, era do patrão do meu pai o carro. O patrão do meu pai tinha assim embebedado, não podia dirigir, deixou o carro com meu pai, na casa da minha mãe, né, com meu pai. E aí, o que aconteceu? Depois o vizinho se arrependeu, pediu perdão por meu pai. Meu pai sempre via de viagem, a primeira coisa que ele fazia, dona Gracinha, levava as coisas para eles. Comida para ele, para os vizinhos. Meu pai era muito festeiro, ajudava os vizinhos. Mas aqui é difícil o convívio com esse tipo de pessoa. Porque lá, eles se arrependeram do que fizeram com meu pai. Né, de ter chamado a polícia. E, inclusive, o policial chamou ele de fofoqueiro, na cara dura, seu fofoqueiro. Falou pro vizinho que denunciou meu pai. Seu fofoqueiro, o homem tá aqui com o carro do patrão dele, você vai viajar, pensa que a gente não tem o que fazer. Xingou o homem na frente de todo mundo, foi feia com o negócio. Mas aqui, ó, tá vendo só? Aqui as pessoas falam o que querem de mim e todo mundo aceita. Sabe, não tem um pingo de responsabilidade. Fala o que quer de apurar fatos. Tem que apurar fatos. Falou isso, é a prova.
né? Roubou? Porque eles falam tudo de mim. Roubou o quê? De quem? Quando? Prova, né? Não é assim, passar 20 anos torturando a pessoa por sem saber o porquê. Acredita em qualquer coisa. Não se deve acreditar no que os outros falam, sem prova. Todos nós somos inocentes até que prove o contrário, não é assim? É assim, você não, é melhor você inocentar, você tomar um culpado por inocente até você descobrir a verdade, do que você tomar um inocente por culpado até você descobrir a verdade. Não é verdade? Você tem que não pôr suspeita no coração. Primeiro a pessoa é inocente, até que prova o contrário. Essa é a lógica. Porque se você tomar um culpado por inocente, quando você descobrir, você pune. Se você tomar um inocente por culpado, você vai passar a vida inteira torturando o inocente. Já houve casos de pessoas inocentes, depois de muitos anos, nada repara o mal. Nada repara o dano que faz, né? Agora, você vê que, por isso que eu falo pro juiz Moro. Ele fica falando que tá defendendo, olha aqui, ó. E se ele tivesse defendendo, ele não tá do lado da minha família. Se ele tivesse, ele tirasse esse vizinho daqui da minha porta. Porque eu já falei 1000 vezes para tirar esse... Ele não tem que estar aqui na minha porta, o carro dele pirraçando, dizendo que é Deus que tá mandando, que tem dom ainda. Que tem dom ainda. Que dom que ele tem, que ele não é de igreja nenhuma. Aí eles pegam o meu, o dom não é seu, você já sabe que eu tenho dom. Mas como falam, é feia, ninguém gosta de feio, o dom é deles. É assim? Não é assim que funciona. Quem escolhe é Deus. Deus não olha a aparência de ninguém para dar dom. Sou eu que sou abençoada. Deus escolheu eu não posso fazer nada que Ele gosta mais de mim. Ele gosta mais de mim, você sabe por quê? Por que Deus gosta mais de mim? Porque eu jamais faria com nenhum de vocês o que vocês fazem comigo. Eu jamais faria. Sabe? Eu quando eu tô sozinha, eu quero fazer coisas legais, eu quero comer coisas legais, eu fico pensando assim. Eu jamais ia prejudicar ela. Se fosse a minha vizinha abençoada, eu não. Eu ia ficar contente por ela. Se ela que fosse o contrário, eles fossem abençoados, eu ia ficar contente, eu não ia ficar tentando destruir a vida deles, a casa deles, a família deles, sabotar, falar mal o tempo todo. Não, o dom é meu, o dom é se fosse dela, se ela tivesse dom. Eu jamais faria isso, por isso que Deus escolheu eu. Porque eu jamais faria isso com ela, eu ia ficar contente por ela. Eu fico contente com as pessoas, com a vitória das pessoas. Eu não gosto sabe, é muito pequeno isso, gente, é muito pequeno. Muito pequenozinho, não tem que estar aqui na minha porta me enchendo as paciências. Ele não tem que estar. Eu tenho marido. Isso é um desrespeito com meu marido. Eu tenho filho, eu tenho família. Ele não tem que estar aqui na minha porta com o carro dele. Carro velho, tem 2 aqui. Não é verdade? Eu não preciso do carro dele. Eu não preciso do carro dele. Nunca entrei nesse carro dele. Eu nunca uso. Eu sempre que vou, eu venho e volto a pé. Agora ele para com o carro ali porque o irmão convenceu. Quem disse que a minha chave é carro? Ninguém. Quem disse que minha chave é carro? Ele está aqui, pondo o carro na minha porta. Eu não preciso do carro dele. O carro não me inocenta do que eles falam, tá vendo? Aí depois vem outro, põe carro de corcunda de Notre Dame. Esse carro de corcunda não está defendendo de ser corcunda. Esse carro está aqui, reiterando o que eles falam. Que nem meu pai falou para uma menina lá, os meninos chamando uma menina, quando eu era criança, chamando uma menina de Maica Jeca. Aí meu pai pegou e falou assim, ela foi contar para meu pai que os moleques da rua, tô comentando com meu pai falou assim, você não é Maica Jeca não, tá Maica Jeca. Quer dizer, ele reiterou que ela era Maica Jeca mesmo, né? Você não é Maica Jeca não, tá Maica Jeca. Foi falar logo para meu pai, debochava de tudo, falar logo para ele, né? Mas meu pai tinha um coração bom, ele debochava de tudo, mas ele tinha um coração bom, ele não desfazia de ninguém. Eu não gosto que ninguém fale nada do meu pai, né? Nada do meu pai. Os erros que meu pai cometeu é quando eu estava fora de si, que ele bebeu um tempo. Mas meu pai não era uma pessoa má, era uma pessoa muito íntegra, incapaz de... E ele falava, sejam pobres, mas não ponham a mão em nada de ninguém. Sejam honestos. Ele frisava muito. Sua mãe pode até fazer na boca de vocês, porque mãe é tudo. Pai não, mas mãe é tudo. Eu sempre falava isso lá para os meus irmãos. Sejam honestos. Então, eu não admito que fale essas coisas, fale do meu pai, não admito que fale nada de mim. Eu já falei que falaram que eu roubei por causa da calça, que eu não tinha roupa. Quando eu fui com a calça nova, falaram, você roubou? Foi por isso. Então, ninguém tem o direito de estar perseguindo minha família. Ninguém.
né? Sabe por que é isso? Porque eu vejo esse cara aqui do fundo, que eu nunca vi a fuça dele. Esse cara do fundo, os vizinhos em volta da minha casa, eu vejo o que eles estão falando. Roubou, roubou. Quando eu não confirmo o que ele quer, ele ataca eu, ataca meu filho, ataca todo mundo. Ele tem raiva por causa do vitrô na divisa que ele colocou, né? Então, roubou. Eu vejo, eu ouço quando tá falando. Então ele pega as coisas que o Satanás fala na mente dele, ele pega e fala, e Deus mostra para mim. Olha, o áudio está ficando muito comprido, eu vou ter que parar. Eu não posso ficar conversando na internet porque eu não jogo futebol, né? Imagina que eu vou reiterar o que o Naldo falou. Olha, às vezes o povo da mídia do futebol fala assim, fica falando assim que eu desprezo a família do Naldo. Não. O Naldo usa futebol, mesmo que a gente está usando pipa, para atacar por trás. Ele defende... Olha, já reparou uma coisa? Eu abro uma janela e falo, tá defendendo o Naldo. Eu abro outra janela, tá defendendo a Selma. Tá defendendo o Zinho. Cada janela tem um da família deles. Sabe, para nunca perder, é sempre um da família, né? É como se eu fosse uma peteca que vai para a mão de um e do outro, sabe? Eles pensam que um só não consegue me vencer, então eles pensam se reúnem. Ó, se eu perder para ela, aí você ataca. Aí sabe a caçada exaustiva, que é em grupo. Então um monte de gente em grupo corre atrás do animal até o animal cansar e desistir e pedir e desejar a morte, esperar que o caçador venha e me mate. É esse tipo de caçada exaustivas que eles fazem comigo, né? Então todos fazem a mesma coisa, porque o Naldo me fala que eu dou bola para quê? Para defender o irmão dele, que não aceitou o botijão. O irmão dele não aceitou o botijão para se vingar por causa do pai e o irmão dele. Então é tudo junto. Estão todos juntos. Mas as coisas que eles fazem de errado, que a irmã dele fez de errado e que outras pessoas, eles escondem. Eles escondem o que eles fazem de errado, né? E perseguem os outros. Então é isso. Olha, eu estou sendo condenada, eu sou inocente, estou sendo condenada. Se eu fosse culpada, vocês estão me condenando, vocês não provaram. Até o culpado não pode ser atacado sem prova. Quanto mais o inocente. Mas fazer o quê, né? Olha, vamos fazer a coisa certa. Não pode ficar sem lei ao mundo. Tem que ter lei, tem que ter as coisas certas, sabe? Ainda vai ter mais um tempo de vida na Terra, tem que ter lei, tem que ter as coisas certas, pô. Fez coisa errada, sabe? Tem que ter ordem, lei, ordem. Não pode deixar tudo assim de qualquer jeito. O povo fazendo o que quer. O povo não pode fazer o que quer, né? Para não gerar caos. Então tem que ter ordem, tem que ter lei. As leis tem que ser, as leis não são à toa. Tem que ser respeitado. Né? Cada um tem que fazer a sua parte, a polícia fazer a parte dela, o juiz fazer a parte dele, o advogado fazer a parte dele. Então, você vê, isso que fizeram hoje comigo, não daria um bom processo? Eu não vou processar, mas daria um bom processo. Que essa empresa aqui de Notre Dame vive me perseguindo aqui. É processo isso, porque não fica só neles, é o Silvio Santos, é a família dele me perseguindo com a Rina, eles sabem disso que eles atacam, eu ataco a Rina também, porque eles usaram a novela e atacam a própria Rina. Eles estão atacando ela também, desfazendo. Porque ri de mim, que eles debocham de mim aqui. Né? Eu não sou corcunda, eu sou, assim... Talvez eu seja como eu não estou afirmando. Talvez eu seja como recruta zero, meio assim, fora de postura, talvez. Porque eu sentei no sofá fora de postura, tá vendo só como não tinha malícia nenhuma? Eu sentei no sofá para experimentar o sofá e eu sentei fora de postura justamente para não dar conversa, não dar confiança. Mas essas pessoas, sabe, não tem sabedoria. A pessoa que está com a mente suja, você pode falar o que for, a pessoa já tem a mente suja, né? É sempre pensar o mal. Sempre água limpa e copo sujo. É isso. Olha aqui. Então, fala para essa mulher idiota, eu tenho que falar assim, não tem outro jeito. Porque o irmão dela já morreu por causa de pipa. E Deus falou que ele ia morrer para ela virar crente. Ela já é crente, ela já devia estar na igreja. Devia estar pedindo esmola para rico para ela poder ir para a igreja. Que a alma é dela, ninguém tem que pagar pela alma dela. Jesus já pagou, ela não aceitou, achou que é pouco o sangue de Jesus, problema dela. Problema dela. O irmão dela já morreu, o meu irmão já morreu, ela quer que morre mais gente? Quer ainda que eu me mate para ela? Para quê? Ela não quer ir para o céu, ela quer dinheiro.
Ela não vai conseguir dinheiro através de torturar minha família. Né? Ainda usar as crianças, pôr as crianças aqui para correr risco aqui no meio correndo no meio dos carros, os meninos pequenos empinando pipa aqui para ela dizer que tem Deus. Tem nada a ver esse negócio de pipa. Não, ai, gente, não sejam ingênuos, não acreditem em tudo que os outros falam. Né? É ridículo isso.